o pão da vida, texto que nós vamos levar em consideração, João, capítulo 6, dos versículos 22 ao 40. Existe uma possibilidade de esse sermão ser um pouco mais longo que de costume. Queridos, quantas vezes nós convidamos amigos, parentes, familiares a estar conosco na igreja? Quantas vezes você já não convidou alguém para estar aqui conosco? E respostas como: domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Hoje eu tenho futebol com os amigos, trabalho muito durante a semana, tenho um almoço com a família, vou passear. Todas essas coisas, para essas pessoas, são algo que para elas são necessário. Porque se não fosse necessário, elas estariam aqui. O que essas pessoas têm feito e como elas têm agido é como ateus funcionais. Elas dizem crer em Deus, mas elas não querem ter um relacionamento com Deus, porque elas estão na superficialidade das coisas. O bem material, ou as coisas carnais, são mais interessantes do que as coisas espirituais. Mas essas mesmas pessoas, parafraseando o que o irmão Leonardo ministrou na semana passada, quando chega a tempestade, já viu aquele ditado? A pessoa ela é ateia até o avião estar caindo. Então, quando a tempestade agita o mar e as pessoas começam a naufragar, então elas encontram motivações para ir até Cristo. Mas essas motivações são motivações incorretas, porque elas buscam o sinal pelo sinal, esperam que algo miraculoso ocorra na vida delas. É diferente do cristão, que quando ele busca a Deus, ele busca por quem Deus é. Não é verdade? O grande desafio de todo cristão é ele viver uma vida intensamente de busca por Cristo, quando nenhum milagre acontece na vida dele. Quando nada espetacular acontece na vida dele. Por quê? Porque Jesus nos ensinou que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Então eles têm as motivações corretas para buscar Cristo. O mundo tem uma ótica distorcida da realidade de quem Cristo é. Por isso que eles têm as motivações incorretas. Por isso que eles substituem o dia do Senhor por qualquer outra coisa. Tive um amigo
Preguei o evangelho para ele uns 5 anos. Certa vez eu tive um último encontro com a mãe dele. E ela me disse: André, não desista do meu filho. Pregue para ele. Ele era meu melhor amigo. E ele sempre falava para mim que algum dia ele estaria aos pés do Senhor. E ele, em 2020, ele faleceu. A mãe dele também faleceu logo um pouquinho antes dele. Logo depois ele faleceu. E um mês depois a irmã dele faleceu. Todos sem conhecer a Cristo. As pessoas, elas não entendem quem Jesus Cristo é, o pão da vida. E com isso nós podemos aqui fazer uma afirmação teológica. Nossa busca por Jesus Cristo, o pão da vida, deve ser motivada não pelos bens materiais, antes pelas coisas espirituais. Nosso sermão de hoje está dividido em 4 partes: motivações incorretas, motivações corretas, a ótica da multidão e Jesus Cristo é o pão da vida. João capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo estes partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Vamos. Primeira parte do nosso texto. Motivações incorretas. Jesus Cristo, o pão da vida, não deve ser buscado por motivações incorretas. Não devemos ser movidos pela curiosidade, nós não devemos ser movidos pelos sinais e nós não devemos ser movidos pela fome. Ok? Quando o autor ele cita Tiberíades, nós devemos lembrar que era aquela cidade que foi nomeada pelo imperador como Tibérios, né? Tiberíades. Então, era onde o lago, ou o mar da Galileia estava ali localizado. Era muito comum que as pessoas faziam locações de barquinhos. Hoje em dia nós, quando vamos viajar, às vezes fazemos a locação de um carro, não é verdade? Naquela época eles faziam locações de barcos. E essa multidão, deixa eu só fazer uma nota. Todas as vezes que nós vemos aqui a palavra multidão, nós não devemos presumir que seja todos literalmente. Porque em outras passagens nós vamos ver que muitas pessoas creram em Jesus Cristo. E talvez essas muitas pessoas, algumas delas podem ter sido parte dessa multidão. Mas como o texto relata a multidão, por isso que nós, ao fazer a exposição, utilizamos essa expressão multidão. Mas sempre quando eu falar multidão, dá até para fazer a aplicação a todos mesmo, porque ainda eles não eram convertidos ainda, né? Mas lembre-se de que aí poderia haver também eleitos, ok? Então, a multidão, ela percebe que Cristo já não está mais onde ele tinha realizado a multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra lá o milagre do McFish, lá o pão com peixe, que eu havia dito na semana retrasada? Então, logo depois, quando anoiteceu, nós percebemos na semana passada que os discípulos estavam atravessando o lago, mar, sempre também vai ser, dá na mesma, tá? E Jesus, ele andou por cima das águas, como o irmão Leonardo havia ministrado. E aí então essa galera começa a se questionar, rapaz, eu vi os discípulos indo embora, mas eu não vi como é que Jesus foi. Não estava lá no barco. Como é que ele chegou lá do outro lado? Vamos até ele para saber como é que foi. Será que foi um outro sinal que ele realizou? Será que foi mais um milagre e a gente perdeu essa oportunidade de ter visto isso? Porque só haveria uma explicação. Ele teria que atravessado o mar caminhando mesmo. Então, quando eles chegam para Jesus, eles dizem, né, mestre, quando chegastes aqui? Veja, o que leva essas pessoas até Jesus Cristo, de início, é a curiosidade. Oxê, como é que foi? O senhor chegou até aqui como? Que jeito foi? Outras pessoas chegaram nas mesmas circunstâncias com o pensamento. Será que teve outro sinal aqui? Teve outro milagre? Como você chegou aqui? O senhor realizou algum tipo de milagre que a gente não percebeu? Agora, um dos atrativos dos imperadores naquele período, para calar a boca da multidão, quando a multidão queria fazer um protesto contra alguma coisa, a multidão ficava agitada, o cala-boca dos imperadores para a multidão era comida, era alimento. Dá lá pão para essas pessoas aí, para eles calar a boca e não ficar nos perturbando aqui. Então era comum
que pessoas que tinham sido alimentadas buscassem por aquele que os alimentou. Então ele estava ali de barriga cheia, falou, olha, comeu bastante pão com peixe, vamos até Cristo. Será que tem mais lá hoje? Então, aquela motivação incorreta. Essas pessoas, elas seguiam a Cristo com insinceridade no seu coração. Porque a motivação que levava elas até Cristo era uma motivação incorreta. Se essas pessoas fossem, de fato, convertidas, elas não buscariam estar na presença de Cristo pelo que Cristo pode fazer, mas sim porque em Cristo é. O cristão, ele não permanece onde Cristo está ausente. Já era noite, Cristo já tinha atravessado o mar, e aí então que essa multidão ela se dá conta que Jesus não estava mais lá. Eles nem notaram como que Jesus saiu dali. Isso não é postura de alguém que é nascido de novo. O cristão, ele só permanece onde Cristo está presente. Para o cristão, não existe o secular e o santo. Para nós, tudo deve ser santificado para Cristo. O nosso trabalho tem que ser santificado. Se as pessoas não conseguem enxergar Cristo em nós, quando nós estamos trabalhando, alguma coisa está errada. A sua comunhão com os seus familiares, com os seus amigos, não devem estar ausentes de Cristo. Os nossos amigos ímpios, eles não medem esforço para cometer todo e qualquer tipo de pecado na nossa frente. Como eu não combinei nada com ele, eu vou ter que expô-lo agora, mas ele é meu amigo e ele vai entender perfeitamente. Uma vez o nosso irmão Mateus Silva, ele veio conversar comigo no trabalho dele. Havia, ou há ainda, muitos ímpios lá, que não está nem aí, e reconhece que ele é cristão, sabe que ele é cristão, porque ele prega lá o evangelho para eles, e eles não estão nem aí por falar qualquer promiscuidade na frente dele. Não é verdade? Então, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Nós, para não criar um desconforto, muitas vezes omitimos quem nós somos, ou omitimos quem servimos. Mas eles não omitem a quem eles servem. A nossa busca por Jesus Cristo, o pão da vida, deve ser motivada não pelos bens materiais, antes pelas coisas espirituais. Em todo o tempo nós temos que buscar a Cristo. Você está lavando uma louça na sua casa? Glorifique a Cristo nisso. Foi jogar uma bola com os amigos? Glorifique a Cristo nisso. Foi jogar um videogame com os amigos? Glorifique a Cristo nisso. Em toda e qualquer esfera que nós estivermos, Cristo tem que estar presente em nossas vidas. Jesus Cristo, o pão da vida, ele deve ser buscado pelas motivações corretas. Veja, nós
devemos ser movidos pela alimentação espiritual. Nós devemos ser movidos por quem Cristo realmente é. E nós devemos ser movidos somente pela graça. Ok? Olha que Jesus responde, no versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece. Por que ele está dizendo isso? Vamos dar uma olhadinha, Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Lembra da nossa introdução? Onde está o tesouro daquelas pessoas que substituem o culto por qualquer outra coisa? Pelo futebol, pela refeição com a família, pelo passeio, pelo parque. Onde está o tesouro? Isso é precioso para essas pessoas. Porque se não fosse precioso, eles não substituiriam o culto ao Senhor. E por que eles são ateus funcionais? Porque eles dizem crer em Cristo, mas agem como se Cristo não existisse. É o que está acontecendo aqui. Essas pessoas estavam sendo movidas por questões incorretas, pelos bens materiais, pela sua curiosidade, um desejo carnal, na busca do sinal pelo sinal. Enfatizem isso. Busca do sinal pelo sinal. Daqui a pouco nós vamos entender o que eu estou querendo dizer com isso. Essas pessoas estavam buscando ali simplesmente por ser saciadas novamente pelo pão, pelo maná que desceu do céu. Ok? E vamos continuar no versículo 27. Mas não trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O que significa esse vos dará? Cristo ele não foi pego de surpresa quando ele foi sacrificado na cruz. Nós somos justificados, nós somos salvos por meio da morte de Cristo na cruz. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos purificados. Não é verdade? Então aqui Cristo está dizendo que Ele que irá dar o que eles precisam trabalhar. Agora, esse trabalho não é um trabalho também, como nós compreendemos, que usufrui de recompensas. Nós trabalhamos e somos recompensados pelo nosso trabalho, não é verdade? Ninguém aqui trabalha de graça. Às vezes, né? Às vezes acontece. Mas ninguém espera trabalhar de graça. O ponto é que Jesus aqui está dizendo o seguinte: vocês devem ser movidos pelo alimento espiritual e desenvolver isso em vocês. A nossa salvação, ela deve ser desenvolvida. Nós não somos salvos e depois ficamos inertes a tudo que existe relacionado a Cristo.
Não é simplesmente porque agora eu fui regenerado, transformado e agora sou um salvo, que eu posso levar uma vida mundana. Não faz nem sentido isso, não é verdade? E aí ele continua, no versículo 27 ainda. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos ler Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. De quem que Isaías está dizendo aqui? Do próprio Cristo. Este selo mencionado aqui por João, ele tem o significado de ungir. Deus ungiu a Cristo. É válido lembrar que quando nós estamos falando de ungir alguém, encontramos essa expressão na maioria das igrejas, né? Você será ungido. Ou então, não toque no ungido de Deus. Quem nunca ouviu isso, né? Mas apenas 3 pessoas eram ungidas na antiga dispensação. A saber, os reis, profetas e sacerdote. E note que Isaías diz que o Espírito de Deus está sobre ele. Cristo, ele é distinto de toda e qualquer pessoa pelo fato de que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele, o Pai e o Espírito é um só. Ele tem todos os dons. Ele tem toda a autoridade. Ele é superior a tudo que nós possamos imaginar. E aqui, João está destacando isso, pelo fato de que ele é o rei que destrói completamente o poder do diabo, do pecado e da morte. E dizendo que Cristo estabelece o seu reino. Ele é o profeta, porque ele nos revela a palavra de Deus. É ele quem nos dá o entendimento do que está contido nas Sagradas Escrituras. E ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele intercede por nós, aplacando a ira de Deus. Então veja. Primeiro, ele diz que as pessoas elas não devem buscar as coisas materiais porque elas perecem. Depois ele fala assim, porque ele vos dará a vida eterna. Por quê? Porque a salvação ela é somente pela graça. Nós devemos ser movidos pelo alimento espiritual, devemos ser movidos por quem Cristo é, ou seja, rei, profeta e sacerdote, e somos movidos pela graça. É de graça. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso trabalho que vamos conquistar alguma coisa. Podemos conquistar as coisas materiais, físicas. Mas quando nós estamos pensando a respeito de Cristo, nós não podemos barganhar com Deus. E aí, olha só, continua então o diálogo com a multidão aqui. Lembra que eu havia dito que a palavra multidão não pode ser interpretada aqui como se todas as pessoas... Porque se imagina só se fosse todos literalmente falando com Cristo aqui, imagina-se que era um grupo que estava representando o restante das pessoas.
Olha o que eles dizem no versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Aqui pode ser movido por dois sentimentos aqui. O primeiro pode ser, de fato, uma sinceridade. Olha, tá bom, mas e agora? Eu creio no que o Senhor está falando. O que eu posso fazer? Eles não estão entendendo ainda, né? Porque é pela graça, não é pelo que eles podem fazer. A segunda hipótese pode ser como o jovem rico. Eu guardo a lei, guardo todos os mandamentos. O que mais que eu posso fazer? Eu já sou um judeu. Eu já sou um verdadeiro israelita. E aí Jesus responde para eles: a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta. Por que eu estou enfatizando isso? Veja só. Que creais naquele que por ele foi enviado. O que nós lemos aqui no nosso momento de confissão de fé? Sobre o que é a fé autêntica, a fé verdadeira, o que é fé. Não é verdade? Muitos, ou todos os arminianos, eles dizem que quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles dizem que a salvação que não vem do homem. Mas a fé é do homem. Mas eu já expliquei aqui que pela graça, fé são femininos e o isto, ele é neutro. Então, quando você tem um neutro seguido de dois gêneros femininos, o que quer dizer que tudo que foi dito não vem de nós. Então, a salvação é lógico que não vem de nós. Porque tudo, a soteria também é feminino. Soteriologia, a doutrina da salvação, também é feminino. Então, não vem de nós. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Como que nós podemos refutar isso? Se Jesus tivesse dito assim: a obra é esta, que vocês creiam, poderia interpretar, então, eu preciso crer. A fé tem que ser minha. Mas ele diz: a obra de Deus é esta. O crer não pressupõe que você tenha fé em si mesmo. É a obra de Deus. É Deus quem quebranta os nossos corações, nos trazendo vida, regenerando, nos santificando, colocando o arrependimento e a fé em nossos corações. É a obra de Deus que nós creiamos. É Deus quem faz com que nós cremos. A fé não é um objeto do homem. A fé é um dom gracioso de Deus. Então, Jesus, ele está dizendo assim: não é pelos sábados, não é pelas festas, não é pelos rituais, não é pela ausência da carne de porco que vocês vão realizar a obra de Deus. É o meu Pai que vai conceder a vocês o crer. E lembre-se, sempre que nós atribuímos Cristo falando meu Pai, a vontade de Deus é a vontade do Pai, é a vontade do Filho, é a vontade do Espírito. Não existe três vontades na Trindade. Queridos, nós devemos não buscar a Jesus Cristo, o pão da vida, pelos bens materiais. Antes, nós temos que buscar a Cristo pelas coisas espirituais. Devemos desenvolver a nossa salvação
nos aproximando das coisas espirituais. Paul Washer, um dos nossos, eu falo nossos porque, como do Leonardo, como meu, ele é um dos teólogos preferidos. Ele diz o seguinte: todo o processo soteriológico, o processo da salvação, ele é monergístico. O homem não coopera em absolutamente nada na sua salvação. Mas o desenvolver da sua salvação, ele é sinergístico. Ocorre uma sinergia. O homem deve buscar a Deus. Por isso que nós incentivamos aqui, olha, realiza o culto doméstico em casa, participam da oração, usufruem dos meios de graça, da oração, da leitura bíblica, do estudo, da comunhão com os santos. Porque o contrário disso seria um hipercalvinismo. De eu ser atraído a Cristo, fui salvo e acabou. Nem para a igreja eu não vou mais, porque se tudo está predestinado mesmo. Entende? E aí nós percebemos a ótica da multidão enxergando Jesus Cristo, o pão da vida. Como é que eles estavam interpretando isso? Veja nos versículos 30 e 31. Então, lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Parece até piada o que eles estão falando aqui, né? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Queridos, como eles estavam enxergando? Eles enxergam a Cristo com incredulidade. Eles enxergam Jesus como um novo Moisés e eles enxergam a Jesus como um operador de sinais. Por que incredulidade? Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles não estavam interpretando a natureza messiânica de Cristo. Por isso que eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Que sinal o Senhor fez? Ou pode fazer? Eles acabaram de presenciar a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só que eles estão incrédulos. Incrédulos. Eles também estão enxergando Jesus como um novo Moisés. Mas lá, na multiplicação dos pães e dos peixes, você mesmo, irmão André, não havia dito que eles estavam enxergando Cristo como profeta em semelhança a Moisés? Sim. Então o que diferencia de eles enxergar Jesus como o novo Moisés? Porque na cabeça deles, o que eles estavam entendendo era que Jesus seria um líder político, em nível terreno, não com autoridade divina. Então o que eles estão imaginando aqui? Olha, se ele é semelhante a Moisés, Moisés alimentou nosso povo lá, os nossos pais, com o maná do céu. O que eles estão dizendo? Aqui é parafraseando também o salmo que nós lemos, Salmo 78, está no nosso boletim. O que eles estão dizendo aqui? Moisés nos alimentou durante 40 anos, meu amigo. Ô, minha joia, é 40 anos de que nós fomos ali alimentados pelo maná do céu. O Senhor fez agora, beleza, multiplicou os pães e os peixes ali, mas foi ontem. E hoje? Ainda de tudo era preguiçoso ainda, né? Não queria nem trabalhar pelo próprio pão. E aí, eles vão no ápice. Quais são os teus feitos? Ou seja, qual a sua autoridade? Quem o Senhor é? Nós sabemos quem é Moisés, mas e o Senhor, quem é?
eles tinham presenciado sinais e maravilhas que apontavam para a divindade de Cristo, e ainda assim eles se mantinham incrédulos. Lembra que eu havia dito que eles estavam buscando sinal pelo sinal? O significado disso é que eles estão esperando tão somente um operador de sinais, e não quem é este operador de sinal. Os sinais que Jesus realiza têm por finalidade apontar para quem ele realmente é, o Salvador do mundo, o pão da vida. Nós precisamos quebrar essa crendice também, de que Deus poderia se revelar de uma tal forma para fulano de tal, que assim então ele iria crer. Tem um rapaz, eu sigo ele até no Instagram também, eu gosto dele, apesar de ele ser um ateu. O nome dele é Sérgio Sacani. E ele, em um podcast, ele é especialista em vulcões, astronomia, essas coisas. Ele é ateu. E ele disse uma vez que perguntaram para ele assim, olha, o que faria você crer que Deus existe? Aí ele, cara, se não acontecesse um milagre lá na Praça da Sé mesmo, durante o dia, meio-dia, lá todo mundo lá, eu não vou acreditar. Ele queria uma evidência ali totalmente visível, que tivesse diversas testemunhas, e aí ele entende então que a partir disso ele iria crer em Deus. Mas é mentira. Porque o nosso maior problema não é a ausência de sinais, maravilhas, milagres. Porque esse povo aqui não tinha presenciado tudo e ainda assim não cria que ele era Deus. O maior desafio nosso maior problema é o pecado. Não é a ausência de milagres, é o pecado. Se você tirar o pecado do mundo, você torna isso aqui de novo o Jardim do Éden. A incredulidade das pessoas não são consequências de ausências de milagres, mas sim pela sua pecaminosidade. Elas são pecadoras. Por isso elas estão cegas, igual essas pessoas aqui. Elas não estão enxergando quem Cristo é, mesmo depois de Cristo ter realizado sinais e maravilhas. Elas tinham tudo para dizer, olha, você é Deus. Mas ainda assim, elas estão distantes de Cristo. Por quê? Porque elas estão na busca de Jesus Cristo, o pão da vida, por motivações incorretas, pelos bens materiais. Elas não estão buscando a Cristo pelas coisas espirituais. Vamos continuar aqui o diálogo. Só que agora nós vamos ver Jesus Cristo, de uma vez por todas, revelando quem é o pão da vida. Então, Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Por que ele é o pão da vida? Porque ele é o pão que desceu do céu. Porque ele é o pão que alimenta a nossa necessidade espiritual de uma vez por todas. Jesus Cristo é o pão da vida porque ele é o pão que nos dá vida eterna. Dos versículos, agora, do 32 ao 40. Olha a resposta de Cristo. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus aqui ele não está tirando dos relatos bíblicos a veracidade. Porque, de fato, Moisés intercedeu pelo povo e Deus enviou o maná, não é verdade? Por 40 anos. Era isso que eles estavam esperando. Mas tem algo que precisa ler com cuidado. Isso faz parte da exegese, do seu estudo bíblico, para você interpretar corretamente o que está sendo dito aqui. Porque ele diz assim,
Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu. Vocês estão entendendo que eu vou fazer aqui das coisas materiais um alimento que vai saciar a sua fome neste momento, mas amanhã você terá fome novamente. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Isso que Jesus estava dizendo, e nós vamos ter a confirmação. Ele é o pão de Deus porque Cristo foi enviado pelo próprio Deus. E aí olha só o que eles vão dizer. Então lhe disse o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Perdão. Como assim? Dá-nos desse pão. Novamente, aquela leitura de nós interpretarmos essa multidão. Umas pessoas poderiam estar ali com sinceridade, dizendo assim, olha, eu quero ser alimentado por este pão. Que pão é esse? Dá para mim? Agora, outros talvez estariam ali com insinceridade, incrédulos. Como assim? Que pão é esse? Então me dá desse pão aí então, já que você tem. Independente de qual foi a postura deles, sendo sincera ou insincera, eles estão sendo movidos pela carnalidade, porque eles estão interpretando isso como se fosse um alimento físico mesmo. Está entendendo? Como se eles tivessem assim, olha, me dá esse pão que eu quero comer ele agora. Eles não estão interpretando corretamente. E aí então Cristo revela para eles, eu sou o pão da vida. Novamente aqui essa expressão, eu sou, fazendo alusão de quem Deus é lá na antiga aliança, lembra? Vai lá e fala para o faraó que o grande eu sou te enviou. Jesus aqui está dizendo, olha, eu sou o pão da vida. E aí ele continua. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Como pode? Vocês, tendo visto, mas não creram. O que ele está dizendo aqui? Jesus ele foi visto, como o profeta Isaías havia dito que ele viria, desprovido de beleza. Jesus ele foi visto também transformando água em vinho, purificando o templo, curando enfermos, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas. Jesus também é visto, até os dias de hoje, com os óculos espirituais por meio da tua palavra. Eu não o enxergo fisicamente, mas eu tenho plena convicção de que Cristo está presente aqui conosco. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não podem crer porque vocês estão corrompidos pelos pecados. Vocês estão num estado de depravação total. Então não importa qualquer sinal que eu fizer aqui, vocês não vão continuar não crendo. Porque o problema de vocês não é a ausência de sinais e milagres. O problema de vocês é o pecado. Vocês estão depravados espiritualmente. Vocês são escravos do pecado agora. Vocês não conseguem compreender porque vocês estão mortos em seus delitos e pecados. É isso que está dizendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus, em hipótese alguma, ele lança alguém fora. O que ele está querendo dizer aqui? Todo aquele que o Pai me dá. Está dizendo, olha, todos aqueles que o Pai me deu, todos eles
foram eleitos incondicionalmente, desde toda a eternidade. Uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir, mas ela é bíblica, e nós temos que falar. Todas as pessoas foram predestinadas. Essas pessoas que estão em mim jamais sairão de mim. Elas são eleitas incondicionalmente, não é pelos méritos, não é pelas obras, é por uma livre escolha do Pai. Elas são predestinadas. E ele diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. O que é isso? É a chamada eficaz, é a pregação do Evangelho. E é Deus quebrantando o coração de pessoas e atraindo por meio da sua graça irresistível. Qual a consequência lógica disso? Que existe um número de pessoas definidas que Deus salvou. Logo, a expiação ela é definida. Eu não gosto de utilizar a expressão expiação limitada, porque algumas pessoas, apesar de ela ser bíblica, mas muitas pessoas interpretam como se o sangue de Cristo fosse limitado. Mas não é isso. É que são pessoas definidas desde toda a eternidade. E aí nós vemos, novamente, ele falando assim, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai e o Filho, eles possuem a mesma vontade. Quando ele diz a vontade do meu Pai é esta, mas se a vontade do Pai é esta e ele está executando, é porque a vontade dele é igual, idêntica à do Pai. João Calvino, ele dizia que Cristo, ele não é o nosso guardião por um dia, mas para sempre. Cristo preserva a nossa vida para sempre. E todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, pela qual Cristo morreu, e que havia sido eleito de toda a eternidade, foram atraídos pela graça. Essas pessoas irão perseverar até o fim. É a perseverança dos santos. E ele diz, todo que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando isso vai acontecer? Nós cremos que o Evangelho de Cristo, ele vai avançar, e todo inimigo de Cristo será colocado debaixo dos seus pés. E o mundo, ele vai avançar, ele vai ter uma melhora. Nós não devemos aqui nos pautar pelo que o Cidade Alerta, o Brasil Urgente fala do que está acontecendo. A nossa ótica tem que ser bíblica. O reino de Cristo, ele é vitorioso. Ele avança. E quando esse mundo estiver apto para receber a Cristo, então irá voltar e irá ressuscitar todo aquele que perseverou até o fim. Vamos a algumas aplicações. Nós não devemos buscar Cristo por motivações erradas. E aqui eu destaco algumas questões. A liberdade mundana. Então,
as pessoas elas estão indo até Cristo para que elas venham ter certa liberdade, porque já que eu fui salvo, já que a salvação é de graça, então agora eu vou ter a minha própria liberdade. E elas agem como se elas não tivessem sido de maneira nenhuma transformadas. Então todo tipo de pecado você encontra nessas pessoas. Pessoas avarentas, pessoas mentirosas, caluniadoras. Ou talvez essas pessoas também, elas são atraídas a Cristo para ter uma vantagem pessoal. Ou seja, os meus pecados são diferentes dos seus pecados, porque eu estou em Cristo. Então eu posso cometer o meu pecado em paz. Quem é você para me corrigir? Você é ímpio. Essas pessoas, elas tendem a fazer, sabe o quê? Elas pegam os seus próprios pecados e suavizam. Elas estão prontas para olhar para os seus pecados e corrigir os seus pecados. Mas os pecados delas são pecados que devem ser apaziguados. Ou então ela está buscando a Cristo por um prazer pessoal. Então ela se sente bem. Já viu essas pessoas que vão para a igreja? Olha, eu me sinto bem aqui. Então ela cumpre uma certa exigência. Eu vou estar no culto domingo, eu vou dar oferta, eu vou dar o dízimo, eu vou louvar. E eu me sinto bem aqui. Gosto tanto daqui. Gosto tanto daquele pastor. Aquele pastor é tão engraçado. Mas não é eu não, hein? Eu sou apaixonado por essa igreja. Uma igreja morta, que não anuncia Cristo. E essas pessoas estão se derretendo de amor. Sou apaixonado por estar aqui. Então essas pessoas também possuem justiça própria. Elas são pecadoras obstinadas. Elas não recebem aconselhamento pastoral, exortações pastorais, porque elas entendem que o que ela faz é autojustificável. Elas não estão nem aí para a comunhão com os santos, até porque a vida é minha, eu ando assim mesmo. Eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado. Qual o problema? Um culto que eu não vou, né? No mês eu vou ficar agora me importando? Não vou fazer culto doméstico não. Para, isso aí é coisa do André e do Léo lá. Isso aí nem existia. Para que eu vou para a escola bíblica? Eu só preciso de uma igreja, só para dizer que eu sou crente. Justiça própria. Elas pegam seus pecados, jogam para debaixo do tapete. Suavizam seus próprios pecados. Geralmente essas pessoas são preguiçosas, procrastinadoras. E aí elas são impacientes. O que elas fazem? Elas pegam o pecado, sabe o que ela faz? Ela faz assim, olha, eu fiz isso, mas, colocou um mais, meu amigo. Acabou, não existe um mas. Você pecou. Isso é suficiente para você se arrepender. Cristo te deu vida ou você está morto? Se Ele te deu vida, você tem que se arrepender dos seus pecados. Cristo nos chama ao arrependimento constantemente, porque a nossa vida é uma vida de pecados. Não é se você cometeu um pecado hoje pela manhã, não é se você cometeu um pecado ontem, mas é quantos e quais pecados você tem cometido durante a semana. Nós devemos buscar a Cristo pelas motivações corretas. Lembra que eu havia dito que Jesus não gosta de pessoas preguiçosas? Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus,
Tem pessoas que entendem, e isso é herético, tá? Não é somente um entendimento, mas é herético dizer que Cristo abriu mão de alguns dos seus atributos quando eles estavam aqui. Não. 100% Deus, 100% homem. Então, quando essa multidão vem, Jesus já conhece tudo ali já. Ele já sabe o pensamento de todo mundo ali. E o que acontece? Essas pessoas, como eu havia dito, elas estavam ali esperando um líder político. Moisés queria trazer o pão para eles, acho que talvez mais 40 anos aí ia comer pão, e as roupas não iriam estragar, igual aconteceu lá. Jesus, ele quebra essa crendice. Olha, vocês não é bem assim não, minha joia, calma aí. Vocês devem trabalhar. Existem outros meios pelas quais vocês devem conquistar o seu pão de cada dia. E Deus já disse isso lá para Adão, né? Pelo suor do teu rosto, comerá o teu pão. Eles estavam esperando que Jesus fosse alimentá-los constantemente, materialmente, fisicamente. E Jesus está dizendo aqui, o alimento que eu vos dou é um alimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que algumas vezes são sustentadas pela igreja. Isso é louvável, nós aprovamos isso e nós fazemos isso quando necessário. O irmão Leonardo até citou aqui na nossa reunião. O ponto é que algumas pessoas, elas são tão acomodadas a isso, que elas estão sendo sustentadas, mas elas não querem deixar de ser sustentadas. É a mesma coisa que eu não vou falar de política não, mas é a mesma coisa que aquelas pessoas que se encostam em benefícios que o governo dá. Aí quer o Bolsa Família, quer o Bolsa não sei das quantas, e não quer trabalhar. Ela prefere fazer mais filhos para ter mais direito, para não ter que trabalhar. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Por outro lado, o nosso trabalho ele não produz salvação. Nós trabalhamos porque o Senhor nos deu graça, nos deu vida, nos sustenta. Então, queridos, quando nós vamos buscar a Cristo, nós temos que ir até Ele com o intuito de glorificá-lo. O crente, ele busca a Deus para glorificar a Ele. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, o pão da vida, não terá sede no inferno. Porque Jesus já venceu Satanás e seus demônios. Ele não terá fome ou sede física, porque até mesmo por isso que nós não precisamos buscá-lo apenas por coisas materiais. Não estou dizendo que nós não devemos orar por emprego, nós não devemos orar pelo alimento. Não estou dizendo isso, tá? Mas essa não deve ser a causa primária da nossa busca a Cristo. Por quê? Porque Cristo ele já nos prometeu que Ele vai cuidar de nós. Se não, qual sentido faria a igreja ajudar as pessoas? A igreja, deixar claro também que a igreja, nós não somos aqui adeptos da TMI, a Teologia da Missão Integral, que entende que a igreja é praticamente uma ONG, tem que ficar ajudando todo mundo. Não é nesse sentido. Mas uma igreja bíblica, por si mesma, ela já vai ajudar os necessitados. Nós estamos e seremos satisfeitos em Cristo Jesus. A nossa razão, a nossa existência é para que o nome de Cristo ele seja glorificado. E por isso que nós rendemos graças a Ele. Por isso que a nossa postura não é uma postura de questionar a autoridade dele.
A nossa postura é tão somente, Pai, te damos graças. Porque apesar de ser quem eu sou, o Senhor me amou na cruz. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.